Salve, galera, vamos lá. Vivo, eu acho que é importante vocês saberem que eu tô vivo, né? Já no Rio de Janeiro, sexta-feira, dia 3. E, enfim, logo depois do jogo ali, confusão toda rolou, tudo mais. Já fui pro hotel de volta, do hotel Conexão em Campinas, 2h30 da manhã, e depois pro Rio de Janeiro. Cheguei aqui no Rio por volta de umas 7h30, 8 da manhã. Foi o tempo de tirar um cochilinho, porque eu já tive que acordar 11, 11h30 para cobrir a convocação da seleção brasileira do Ramon Menezes, né? Enfim, mas agora a gente vai falar aqui um pouquinho do Botafogo, de tudo que aconteceu, de algumas novidades que estão rolando, principalmente relacionadas aí a esse extracampo que está sendo tão complicado para o Botafogo. Inclusive, eu quero falar de extracampo, eu quero falar de hierarquia, eu quero falar de organograma, departamento de futebol. Esse vídeo vai ficar ali para o fim da tarde, beleza? A gente vai falar aqui um pouquinho, assim, sintetizar um pouquinho do que foi o jogo, falar um pouquinho sobre algumas situações extracampo, inclusive anúncio de reforço, tá legal? Se inscreve aqui no canal, eu não sei nem quantos inscritos eu tô, do 86 mil alguma coisa, enfim, se inscreve aí. Muita gente que me acompanha todo dia não é inscrito, então custa nada você se inscrever e vamos pra cima. Galera, vamos lá. Primeiro de tudo, o Botafogo anunciou aí oficialmente, meia hora antes do jogo, do confronto contra o Sergipe, Leonel de Plácido, lateral direito, e o Botafogo já corre para regularizar o atleta, e a gente deve ter o de Plácido na partida diante do Resende no Espírito Santo. Partida essa que eu não estarei presente, não vai ter como. Eu já estou morto demais, vou assistir daqui mesmo, tranquilo, até porque na quarta-feira eu tenho que estar com a voz boa, porque eu vou comentar Botafogo em Portuguesa, né, lá na Casa TV. Enfim, e aí temos esse atleta que, enfim, vai ser uma tentativa de Deus nos acuda ali na lateral direita. A gente vê o Daniel Borges, a gente fala que tem que ser o Rafael, a gente vê o Rafael, a gente fala, enfim, porque os dois estão num rendimento absurdamente bizarro, tá? Eu acho o Daniel Borges até pior, mas ontem o Rafael foi mal de novo. Então, enfim, é torcer para que o argentino abocanhe aí a posição, embora eu não acredite muito pelo aspecto das estatísticas, né, do que eu já vi pesquisar em termos de carreira, eu não acredito muito, mas resta torcer, tá? O segundo ponto, antes da gente falar aqui um pouco do jogo, é toda a situação envolvendo lei da SAF. Saiu agora, né, uma notícia de um desembargador deferindo uma situação da RCE, que agora a SAF ela está sendo a responsável, né, pelas dívidas do social, e aí, por conta disso, os clubes vão poder, quer dizer, os credores vão poder penhorar, que é o que já está acontecendo. É uma prova para a gente ficar atento de tudo aquilo que foi dito lá atrás, nas entrevistas que eram dadas antes mesmo do Botafogo virar SAF, de que a lei era cheia de brecha, a lei era cheia de buraco, e isso poderia prejudicar os investidores, é o que está acontecendo nesse momento. É uma parada que ela está acontecendo agora com o Botafogo, mas que pode acontecer com o Bahia, com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Coritiba, com quem quer que entre nessa situação toda. E a reunião do Conselho Deliberativo, reunião para discutir a recuperação extrajudicial, que aconteceria hoje, foi adiada para segunda-feira, para que novos aspectos sejam discutidos, para que novas dúvidas sejam sanadas e toda essa situação possa ser aprovada o quanto antes, porque aí a gente se apegar, né, cara? Eu já fiz um vídeo todo sobre isso, eu vou até colocar aqui na descrição para ficar mais simples para vocês entenderem. É o Botafogo se apegando e, vamos dizer assim, se escorando numa lei mais velha e numa lei que tem mais tempo de respeito, digamos assim. Sabe, a recuperação judicial ela serve justamente para isso, para você evitar os congelamentos, evitar as penhoras, dar uma chance final para essa empresa, ela organizar os pagamentos e pagar os credores sem que o fluxo de caixa dela seja afetado, certo? E aí por que 90%, 92% das empresas que entram em recuperação judicial aqui no Brasil, elas acabam falindo? Porque elas não têm um investidor para colocar a grana, elas estão falidas, então ninguém vai querer assumir um pepino desse absolutamente do nada e com risco de ter todos os seus bens penhorados, com risco de risco de você perder todo o seu patrimônio, a qualquer momento a empresa pode deixar de existir, então tem muita gente que não entra nessa. A Casa e Vídeo entrou, por exemplo, conseguiu se recuperar. O caso do Botafogo é diferente, porque o Botafogo já tem um investimento bilionário por trás, então o Botafogo tendo esse investimento da Eagle, basicamente o que vai acontecer é isso. O Botafogo vai entrar em recuperação judicial,
vai se livrar completamente das penhoras e com isso o Botafogo vai conseguir organizar os credores em fila para que exerça os pagamentos e ao mesmo tempo consiga mexer no fluxo de caixa, consiga reinvestir na empresa, consiga reinvestir em departamento de futebol, em estrutura, em time, para que o Botafogo aí sim consiga disputar melhores campeonatos, fazer mais dinheiro e fazendo mais dinheiro poder pagar mais credores ainda. Vale lembrar que pela primeira vez na história, assim, o Botafogo talvez tenha se disposto de verdade desculpa, a pagar os credores. A gente está vendo aí jogadores, ex-funcionários, ex-membros de comissão técnica, né, que passaram pelo Botafogo na década de 90, no início dos anos 2000, que estão recebendo esse dinheiro desde o ano passado e que se não fosse a SAF, nunca veriam a cor desse dinheiro, certo? Enfim, e agora a gente vai trocar uma ideia para falar o seguinte, tá legal? Assim, vi muitos comentários aí de vocês falando, pô, Brownie, achei que tu mandou mal nessa tua parada aí, de que você não se recusou a comemorar o gol. Eu também acho, eu acho isso, eu concordo com você. Brownie, eu acho que o cara que não comemora um gol do Botafogo tá ficando maluco. Eu concordo, e é exatamente o que tá acontecendo comigo, eu estou ficando maluco. O Botafogo está me deixando doente mental. A verdade é essa, desculpa se eu tô sendo forte assim nas palavras, mas o Botafogo está deixando o cara que faz vídeos aqui pra vocês demente. E a verdade é essa, cara. Então, na hora que saiu o gol, mano, eu, assim, obviamente, amigos comemorando, a galera comemorando, eu fiquei super feliz pelo pessoal lá de Aracaju comemorando pra caramba. Eu fiquei assim, mano, falei, cara, é inacreditável o que tá acontecendo, sabe? Com tudo que aconteceu, né? E aí a gente viu lá o governo do Sergipe emitindo uma nota, pedindo explicação, né? Eu acho que teve, assim, sejamos francos, tá? Se eu torcesse pro time do Sergipe, eu estaria puto pra caralho agora. Porque realmente foram 2 escanteios, além do tempo acrescido, depois do tempo acrescido, e aí sai o gol do Botafogo, eu ficaria muito puto. Mas ao mesmo tempo os caras fizeram cera pra cacete, né? A gente pôde ver no jogo todo, principalmente no segundo tempo, e teve um pênalti não marcado escandaloso, um soco do goleiro Dida na cara do Gabriel Pires, que também não foi marcado, sabe? Mas assim, eu nem me apego só ao aspecto da arbitragem não, tá? Eu me apego ao desempenho, tá? Se você pegar bola no campo, né? Bola, jogada, o Sergipe mereceu passar. O Sergipe amassou o Botafogo até os 20 do segundo tempo. Até os 20 do segundo tempo, o Botafogo não conseguia produzir absolutamente nada, só dava Sergipe. E a única finalização do Botafogo na direção do gol foi uma cabeçada do goleiro Lucas Perry, que mais uma vez foi fundamental. O cara fez 4 defesas difíceis, dava lançamento que gerava escanteio, gerava em lance perigoso. Ele fez o que o Matheus Nascimento não conseguiu fazer, né, que foi uma cabeçada na direção do gol, para uma defesa sensacional do goleiro dos caras. E aí tivemos o gol do Adrielson, né? Enfim, aí tem o aspecto dos caras confundirem as coisas, achando que o erro é do Botafogo e não da arbitragem, né? O dirigente do Sergipe tentou agredir os jogadores, a comissão técnica do Botafogo, que é bizarro, porque quem prejudicou o Sergipe foi o Braulio Machado, que é o árbitro, não o Botafogo, certo? E é isso, né, rapaziada? Desculpa, eu quero falar até mais sobre isso, mais assim, à noite, mas não dá mais, gente. Desculpa, eu não tenho como achar que Luiz Castro tem que continuar no comando técnico do Botafogo, sabe? A gente sabe de todos os erros, John Textor tá errado, ele fala pra caramba, depois some, quando o Botafogo tá mal ele some, isso me lembra até a época dos caras lá do Botafogo, que quando a parada tava ruim ninguém dava entrevista, o Castro é o único que dá a cara a tapa, o que não significa que eu tenha que defender o trabalho dele. O Botafogo precisa de reforços, o Botafogo tá precisando melhorar o seu lado direito, o Botafogo se reforçou pouquíssimo nessa janela por conta desses problemas que estão acontecendo, por isso que vem essa situação da recuperação judicial, concordo, mas o trabalho é muito pobre, gente, o trabalho do Botafogo é muito pobre. O Luiz Castro é um treinador muito bom de teoria, ele é um professor muito bom, ele é um cara que se você chegar, colocar o painel tático na frente dele e ele conseguir executar a leitura do jogo, ele é um ótimo comentarista, ele é um ótimo manager, ele é um ótimo gerente de base, sabe? Ele é um ótimo cara para se trabalhar no futebol, provavelmente, que todo mundo rasga elogios a ele nesse sentido, mas como treinador, ajuste de peças, curto prazo, tô precisando de moldes aqui, de situações para moldar a minha equipe para virar um jogo, para vencer uma partida, para ser melhor do que o meu adversário numa estratégia. Gente, em quantos jogos a gente não viu esse cara falhando nesse sentido, em partidas importantes, tá? Contra adversários fundamentais para o Botafogo conseguisse pontos importantes em momentos fundamentais. E ontem a gente falhou de novo.
Só que apareceu uma bola no pé do Adrielson e alguma coisa lá de cima quis que a gente passasse de fase. Mas, desculpa, cara, eu não vejo mais defesa ao trabalho do Luiz Castro. Não vejo mais. Não faz sentido. Eu não consigo imaginar, sabe? Na verdade, a questão é justamente essa. Eu consigo imaginar que um outro trabalho pudesse estar extraindo melhor desempenho do Botafogo, mesmo com todos os problemas que o clube enfrenta. Problemas esses que eu vou falar no próximo vídeo. Valeu? Um abraço e fui.